A SWORD já tá criando sentinelas pra caçar mutantes. A Wanda já tinha apagado os mutantes antes mesmo do Tony Stark se tornar o Homem de Ferro. Kang está por trás dos Illuminati? Eu vou tentar responder todas essas perguntas nesse vídeo com uma mega teoria sobre o filme Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Chega legal! Fala meu povo, sejam muito bem-vindos ao Losangos, eu sou o Zaga e depois de ver o trailer de Doutor Estranho mais vezes do que o aconselhável para a saúde mental, rever WandaVision e reler alguns quadrinhos, eu cheguei a uma conclusão de que a SWORD pode já estar criando sentinelas para caçar mutantes no universo cinematográfico da Marvel. Eu vou relembrar rapidinho aqui a minha teoria de como o filme pode introduzir os mutantes para depois entrar em detalhes dessa teoria aí sobre a SWORD criando sentinelas. Então, recapitulando rapidinho a minha teoria de como o Doutor Estranho pode introduzir os X-Men, pra quem não viu, né, dando um contexto aí, como eu comentei no meu vídeo sobre a teoria, pode ser que os mutantes sempre tivessem existido no universo cinematográfico da Marvel, mas o evento de Dinastia M que acaba com os mutantes no mundo já teria acontecido antes do Tony Stark se tornar o Homem de Ferro. A Wanda já teria dizimado toda a população mutante do planeta e feito com que o mundo inteiro se esquecesse que os mutantes um dia existiram, igual o Doutor Estranho faz com Peter Parker. Ela seria a única mutante viva, já que o irmão morreu em Era de Ultron. Isso poderia ter acontecido por causa de algum evento traumático da Wanda na adolescência dela, envolvendo o Magneto, o pai dela. Vale lembrar que a fúria que faz com que a Wanda acabe com os mutantes nos quadrinhos é justamente o fato de que o Magneto sempre deixou a raça mutante e a guerra contra a humanidade como uma prioridade na vida dele, até com mais importância do que os próprios filhos. O abandono do pai, fazendo com que ela e Pietro fossem adotados, seguido de um reencontro traumático na adolescência, poderia muito bem ser o gatilho para a fúria incontrolável da Wanda, decidindo acabar com a raça mutante nesse universo. Em WandaVision, a gente descobre que a Wanda já tinha poderes lá em 1999, quando ela era ainda uma criança, quando ela e o Pietro perdem os pais. Aqueles pais que aparecem na série podem ser pais adotivos. Vale lembrar que a Wanda é adotada por Django e Maria Maximoff nos quadrinhos e ela poderia ser adotada nos cinemas também. A gente também descobriu em WandaVision que a Wanda nasceu em 1989. Em 2009, portanto, ela já teria 20 anos. Ela estaria com poderes mais desenvolvidos e isso é um ano antes do Tony Stark se tornar o Homem de Ferro, o que acontece cronologicamente em 2010. O filme foi lançado em 2008, mas a história se passa em 2010. Quando a Nebula vai trazer o Thanos para o presente em Vingadores Ultimato, vemos 3 datas na máquina do tempo. 2 delas são datas para as quais os Vingadores não viajaram em nenhum momento. E uma dessas datas me chamou a atenção. Novembro de 2009. Pode ser justamente o momento em que Wanda apagou os mutantes da existência. Talvez Tony Stark tenha descoberto isso quando estava com o Capitão América em 1970, porque na época, de acordo com essa teoria, os mutantes ainda existiam e Tony estaria interessado em voltar para esse momento e impedir que a Wanda apagasse os mutantes. Por isso essa data estaria ali na máquina do tempo. E agora para a teoria da SWORD das sentinelas. Em uma cena deletada do primeiro Homem de Ferro, uma versão alternativa da cena pós-créditos em que Nick Fury fala para Tony Stark que ele não é o único herói da Terra, o Fury cita mutantes. É claro que essa cena foi deletada na época porque os direitos de uso de imagem dos mutantes estavam com a Fox, mas agora ela pode passar a ser válida, já que a Disney comprou a Fox e a Marvel readquiriu os direitos dos X-Men. As if gamma accidents, radioactive bug bites, and assorted mutants weren't enough. E o Kevin Feige decidiu tornar essa cena alternativa pública, ele decidiu divulgar essa cena alternativa justamente quando a Disney comprou a Fox. Se a gente considerar que o Nick Fury poderia estar fora do planeta no momento em que a Wanda dizimou a população mutante, montando aquela base ou trabalhando naquela base espacial que a gente viu no fim de Homem-Aranha Longe de Casa, pode ser que ele não tenha sido afetado pelo feitiço que só afetaria quem está no planeta. E sendo assim, ele seria o único terráqueo que se lembra da existência dos mutantes. Eu tenho uma teoria semelhante de como o Nick Fury pode se lembrar de quem é Peter Parker, mas isso é assunto para outra hora. Bom, Fury então saberia da existência dos mutantes, mas não teria como saber o que aconteceu com eles. E é claro que o Fury poderia estar de fato fora do planeta, porque no filme da Capitã Marvel a gente descobre que ele já tem contato com os Skrulls desde a década de 1990. Voltando para WandaVision,
WandaVision, na série a gente conhece a SWORD. Um primeiro detalhe interessante da gente comentar é que o diretor Tyler Hayward e o Nick Fury parecem estar trabalhando separadamente. Em nenhum momento a série nos dá a entender que os dois estão alinhados, trabalhando juntos. Quando o Hayward e a Monica Rambeau estão na base da SWORD, conversando, o Hayward comenta sobre as armas conscientes e a Monica responde dizendo que a função deles era observar e responder, não criar essas armas. No fim da série, descobrimos que eles estavam tentando reanimar o Visão e transformar em arma, processo que resultou na criação do Visão Branco. Só que o Visão Branco fugiu no fim de WandaVision, então a SWORD ficou de mãos abanando, sem a arma que eles construíram. Também tem uma frase muito suspeita do Tyler Hayward no episódio 5 de WandaVision, falando para os agentes em uma reunião que naquela manhã ele havia recebido autorização para compartilhar imagens da invasão da Wanda ao laboratório da SWORD quando ela vai visitar o corpo do Visão. Claro que as imagens foram manipuladas, mas o ponto aqui é, se ele é o diretor da SWORD, para quem ele responde? Quem deu essa autorização para ele? Quem está acima de Tyler Hayward? Essas perguntas nunca foram respondidas na série. Se ele é o diretor da SWORD, mas responde para alguém, a única coisa que eu consigo imaginar é que a SWORD em si responde para o governo. A SWORD pode ser uma organização secreta financiada pelo governo para atuar nas sombras, sem conhecimento do público, criada depois da descoberta que a Hydra estava infiltrada na S.H.I.E.L.D. em Capitão América e o Soldado Invernal. Nesse caso, o superior de Hayward e representante do governo nessa história poderia ser alguém como o Senador Kelly, um grande antagonista das histórias dos X-Men. O Senador Kelly poderia ter conseguido extrair de alguma maneira o conhecimento de Fury sobre a existência dos mutantes e estaria trabalhando em cima disso. Além disso, Hayward durante toda a série parece ter um ódio fora do comum pela Wanda e sem justificativa nenhuma. Isso poderia ser um primeiro vislumbre aí do movimento anti-mutante no MCU. Na série, o Hayward chama a Wanda constantemente de ameaça terrorista e diversas outras alcunhas clássicas que os grupos anti-mutantes usam nos quadrinhos para se referir aos mutantes. Ele também discute com a Monica Rambeau no episódio 6, dizendo que ela se tornou um empecilho para a missão e falando que ela sempre faz papel de advogada de seres com superpoderes, destilando um ódio injustificado para com pessoas superpoderosas. Também é interessante comentar que Tyler Hayward é um personagem criado para a série. Ele não existia previamente nos quadrinhos. E o único Hayward que apareceu até hoje no MCU, além dele, é Brian Hayward, um agente da Hydra em Agents of S.H.I.E.L.D. ligado ao projeto Centopeia, um projeto de aprimoramento de seres humanos que dava poderes para humanos comuns, uma ideia muito próxima dos experimentos que o Barão Strucker fez com Wanda e Pietro. Os experimentos de Strucker nos gêmeos também poderiam ser outra maneira pela qual Hayward e Senador Kelly teriam descoberto o gene mutante sem necessariamente precisar extrair a informação do Nick Fury. E aí o Senador Robert Kelly, um inimigo declarado dos mutantes e totalmente a favor da cura mutante, poderia estar preocupado com uma possível volta dos seres que teriam sido dizimados pela Wanda anos atrás. E sendo a pessoa por trás da SWORD, teria pedido para Hayward, possivelmente em parceria com um tal cientista chamado Bolivar Trask, nos quadrinhos o criador das Sentinelas, para criar armas capazes de identificar e eliminar possíveis ameaças mutantes, como a própria Wanda, por exemplo. E usando todo o conhecimento e tecnologia que eles adquiriram na tentativa de reconstruir o Visão, eles poderiam enfim ter em mãos a tecnologia e o conhecimento que precisavam para realizar esse projeto. Também é legal a gente lembrar que em WandaVision, no último episódio, o Visão Branco tenta matar a Wanda, algo que pode ser interpretado como a programação dele sendo focada em matar mutantes, o que seria a base do programa das Sentinelas nessa teoria. Vocês podem falar que esse era o objetivo da SWORD, matar a Wanda especificamente, não mutantes, para resgatar o povo de Westview. Mas será que não poderia ser um objetivo maior? Uma programação voltada para o extermínio de todos os possíveis mutantes do mundo? O Visão Branco fala no último episódio que a programação dele era para destruir o Visão, mas aquele Visão que ele estava atacando era parte da Wanda. Então, indiretamente, o objetivo dele era realmente destruir a Wanda. Indiretamente também, já que ele literalmente tentou matar ela. E no último episódio ainda, o diretor Hayward também atira nos filhos da Wanda, que
acabam sendo salvos ali pela Monica Rambeau. Que tipo de diretor de uma agência de inteligência atira em crianças? Isso é mais uma possível prova do ódio contra mutantes. Na realidade alternativa de Dinastia M, a SHIELD era responsável pela criação e controle das sentinelas, que naquela ocasião serviam para proteger os mutantes da humanidade. Aqui a Marvel poderia adaptar essa história e transformar a SWORD no equivalente à SHIELD dos quadrinhos, mas criando as sentinelas para exterminar mutantes. E no episódio 7 de WandaVision, a Monica Rambeau fala pra Wanda não deixar o Hayward transformar ela na vilã da história, mas a Wanda responde que talvez ela já seja a vilã. Talvez essa possa ser mais uma pista de que a Wanda já teria feito os mutantes desaparecerem anos atrás. E aí entram os Illuminati nessa história. O papel dos Illuminati seria então alertar o Doutor Estranho de que a realidade dele estava incompleta, atrasada no desenvolvimento da espécie humana pela ausência do Homo Superior, como são conhecidos os mutantes. Então eles fariam com que o evento que causou a extinção dos mutantes fosse desfeito, assim como o estalo do Hulk trouxe de volta quem tinha virado poeira em Vingadores Ultimato. Os mutantes já chegariam no universo da Marvel experientes, todos com passados e histórias, e já seriam recebidos logo de cara por sentinelas criados por humanos para caçá-los. E eu também imagino que o Kang e a TVA estavam impedindo os Illuminati de agir por todos esses anos, corrigindo as variações em linhas do tempo, mas quando a Sylvie mata o vilão no último episódio da série e libera o multiverso de vez, isso faz com que os Illuminati enfim consigam voltar à ativa como protetores das diferentes realidades do multiverso. WandaVision também adaptou arcos dos quadrinhos como Vision Quest e Darker Than Scarlet, uns arcos dos anos 80, quando a Wanda resgata o corpo do Visão de uma agência do governo que estava tentando transformá-lo em arma. Nesses arcos a gente descobre que os filhos dela não eram reais, eram fragmentos da alma do Mephisto que tomaram forma humana. Mais ainda, ela descobre que toda essa história da volta do Visão, dos filhos Billy e Tommy, eram parte de um esquema de manipulação de Kang, o Conquistador, para ser exato, Immortus, a versão que provavelmente vimos na série do Loki. Arcos dos quadrinhos como Vingadores para Sempre revelaram que Immortus sempre foi fascinado, mas ao mesmo tempo aterrorizado pelos poderes da Feiticeira Escarlate, assim como pela relação dela com Visão. Nos quadrinhos, Immortus tenta manipular os poderes da Wanda para se tornar o Senhor do Tempo. Ele também é conhecido por estar envolvido em diversos momentos das vidas de Wanda e Visão. É ele quem faz a cerimônia do casamento deles, por exemplo, e ele também tenta apagar as memórias deles de certos eventos. O maior medo do Immortus é que Wanda é um ser Nexus, e os poderes dela podem ameaçar todas as entidades cósmicas do universo. O medo se estende naturalmente para os filhos dela, Billy e Tommy. O Immortus já tentou, mas sem sucesso, evitar a existência desses filhos da Wanda. Kang poderia então estar manipulando os Illuminati. Na cena do trailer em que vemos duas celas nos reflexos dos olhos da Wanda, eu teorizei que ela poderia estar vendo os filhos presos ali. Talvez Kang estivesse fazendo com que os Illuminati mantivessem presos os filhos dela para atrair ela para uma armadilha, tentando se livrar de vez dessa ameaça. E o Kang também pode estar manipulando a SWORD para desestabilizar a Wanda e criar armas capazes de destruí-la. Inicialmente seria o Visão Branco, depois acabariam sendo sentinelas. Vale lembrar que Hayward mostra o corpo do Visão sendo desmantelado propositalmente para Wanda no episódio 8, tentando induzir ela a trazer o Visão de volta para que a SWORD pudesse usar ele como arma. E o Kang também tem medo da relação da Wanda com Visão, então seria interessante ver o Conquistador tentando controlar o que ele mais teme. Mas enfim, tudo isso sobre o Kang eu vou falar com mais detalhes em um outro vídeo que vai sair essa semana também sobre o plano de Kang, o Conquistador. Então fiquem ligados que essa semana vai sair um vídeo também sobre o plano de Kang e eu vou comentar com mais detalhes tudo isso. E tem um comentário final, embora eu também ache um pouco menos provável por conta da idade dos atores e tudo mais, mas poderia ser até que o MCU reconhecesse os mutantes da primeira trilogia dos X-Men dos anos 2000 como sendo os mutantes que eram dessa realidade. O último filme dessa primeira trilogia, X-Men: O Confronto Final, se passa em 2006, o que encaixaria com a história da Wanda apagar os mutantes em 2009. Os outros filmes, de primeira classe pra frente, seriam realidades alternativas em outras linhas do tempo, assim como a realidade em que Loki foge com o Tesseract em Vingadores Ultimato, por exemplo. E a aparição de Patrick Stewart como o Professor Xavier em Doutor Estranho seria mais uma pista nesse sentido. Vale lembrar que em WandaVision, ela diz para o Visão e os filhos não passarem da Ellis Avenue, a rua que encerrava o perímetro do Rex que ela criou em Westview. Isso poderia ser uma referência ao primeiro filme da trilogia original dos X-Men, cuja batalha aconteceu justamente na Ellis Island, a ilha da Estátua da Liberdade. Até a premiere mundial do filme foi naquela ilha. Aquela batalha final marcou demais o filme e o gênero de cinema de heróis.
Desde então, nenhum filme da Marvel voltou pra ilha, isso até Homem-Aranha Sem Volta pra Casa, que curiosamente resolveu levar a batalha final para o mesmo local. A Avenida Ellis pra Wanda seria simbólica, porque a Ellis Island representaria os mutantes na lógica dela, e colocar essa avenida como uma barreira não ser ultrapassada pelos filhos em Westview seria a maneira dela falar metaforicamente que não quer cruzar a barreira que poderia trazer os mutantes de volta pro mundo. Então é isso, galera, essa é a minha teoria. Se vocês gostaram dessa teoria, talvez vocês gostem também da minha teoria sobre o Pietro que aparece em WandaVision, que eu acho que não era fake, era o Pietro da Fox também. Eu vou deixar aqui em cima pra vocês clicarem se vocês quiserem conferir. E se você assistiu ao vídeo até aqui, eu quero imaginar que você tenha gostado do conteúdo, então aproveita e deixa minha sugestão pra você curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações pra não perder nada, não perder essas teorias aí que a gente vai fazer, inclusive o vídeo sobre o plano do Kang, que eu vou tentar explicar tudo que ele vai fazer daqui pra frente e tudo que ele já fez também pra ganhar a guerra contra os heróis. Então fica ligado, se inscreve no canal pra não perder. Valeu, um grande beijo e até a próxima.